Olá, boa noite, graça e paz. Estamos felizes por mais uma noite estarmos aqui juntos, reunidos, para juntos estudarmos a poderosa palavra do Senhor. Eu quero que você curve a sua cabeça neste momento. Nós vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria e abrir o nosso entendimento para que possamos aprender a poderosa palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e curve a sua cabeça juntamente comigo agora e vamos levantar um clamor ao Senhor. Pai de misericórdia, Deus de poder, de grande glória, diante da tua presença nós estamos aqui reunidos nesta noite para juntos podermos meditar no poder da tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente, para que possamos, Senhor Jesus, aprender um pouco mais da tua palavra. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco, abençoe a vida de cada um dos teus filhos, que neste momento estão agora linkando para poder estar participando deste ensinamento. Que o Senhor venha abrir o entendimento, venha dar sabedoria, dar conhecimento para todos. E que o teu nome seja glorificado. Vivifica a nossa vida, Senhor, renova as nossas forças, cuida de nós, pois somos necessitados e carentes e totalmente dependentes do Senhor. Ah, se não fosse a sua presença em nossas vidas, se não fosse o Espírito Santo Consolador estando juntamente conosco, o que seria de nós? Pois com certeza não estaríamos aqui, o nosso inimigo já teria nos destruído, nos derrotado. Mas nós estamos aqui pela tua misericórdia, pela tua graça, e nós sabemos que este é um favor que para nós não é merecido, mas é através da tua graça e misericórdia mesmo que nós estamos aqui. Cuida de nós, seja conosco, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que você possa ser agraciado nesta noite através da palavra de Deus, através dos louvores que nós vamos ouvir. E por falar em louvores, vamos neste momento já ouvir um louvor que está na ponta da agulha e logo mais eu quero que você abra sua Bíblia já no livro de Efésios, no capítulo 6, onde nós vamos fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia. Você que está no seu lar, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o seu santo nome, porque o Senhor é verdadeiro e fiel. Ah, Senhor, que venha o teu reino em nossas vidas, em nossa casa, Senhor, em nosso lar, Deus. Acampa teus anjos, Senhor, sobre os nossos lares, Deus. Oh, Espírito Santo, invada nossos corações, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. E vem o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja, Senhor, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja
te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. O teu reino se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Jesus. A tua igreja te adora. E o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Senhor, nós te adoramos, Deus. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Santo seja o teu Que venha o teu reino em nossas vidas. Que venha, Senhor. O teu reino. Vem, vem, vem. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por este louvor maravilhoso que nós acabamos de ouvir pela nossa banda aqui de Torres Vedras. Uma banda abençoada, levitas abençoados e músicos abençoados. Eu quero que você abra sua Bíblia juntamente comigo agora no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Nós vamos ler 10 versículos para juntos nós podermos discorrermos e darmos continuidade no estudo que nós fizemos terça-feira passada. Foi um momento muito agradável, muito gostoso, abençoado, e ficou muita coisa para falarmos hoje, né? E vamos ver, eu vou fazer de tudo para conseguir finalizar esse estudo hoje, porque é muita coisa que eu tenho anotado. E eu só dei uma introdução na terça-feira passada, mas hoje eu quero resumir e quero ver se nós concluímos, tá bem?
Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim. Se você tem a sua Bíblia, leia juntamente comigo. É importante você ler a palavra do Senhor, ter mais intimidade com a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, pega no teu telemóvel ou entra lá agora mesmo no Google lá e pesquisa uma Bíblia online. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Glórias a Deus. Esta é uma carta do apóstolo Paulo, enviada para a igreja de Éfeso, para os irmãos, e ele estava trazendo uma orientação para a igreja que serve para nós nos dias de hoje. Ele dizendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. O que significa a palavra fortalecer? Fortaleçam no Senhor. Quando nós vamos pegando uma certa idade, com certeza você já foi nas farmácias, nas drogarias, né? O que é que as pessoas começam a incentivar, os vendedores, incentivar as pessoas de uma idade já avançada a levar? A comer ou a tomar algumas cápsulas chamadas ômega 3, não é mesmo? Ômega 3 porque fortalece os ossos. Então, meus queridos, para fortalecer, quando o apóstolo Paulo está dizendo fortalecei-vos no Senhor, significa que existia uma classe de pessoas que estavam começando a perder as forças. E ele, como um grande atendente, ele indica o remédio certo, ele não indica um ômega 3, mas ele indica eles se fortalecerem no Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 40, né? Vai dizer assim: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Receberão asas como de águia, correrão e não se fatigarão. Né? Então, o renovo está no Senhor. As forças ela vem do Senhor. O renovo das nossas forças vem do Senhor. A fortaleza, o salmista diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Então, se nós estamos fracos, nós precisamos buscar força no Senhor. Aí ele vai dizer, para nós revestirmos, como nós já estudamos essa parte, nos revestir de toda a armadura que não é nossa, ela vem de Deus. Olha que impressionante isso, né?
Eu ainda fiz uma analogia dizendo que quando uma pessoa vai para o exército ou vai trabalhar num batalhão militar, ele recebe o quê? Ele vai receber o fardamento que não é dele, o fardamento é daquela entidade, ou seja, é daquele batalhão, é do exército, do batalhão do exército, ou é daquele batalhão de polícia, e nunca o fardamento é dele. Inclusive, eu tenho amigos, que eu não tive esse privilégio de servir o exército, mas tenho amigos muito chegados que serviram, que até seguiram carreira até uma determinada altura, depois pediram baixa, e eles me disseram que quando se sai do quartel, precisa deixar o fardamento lá, porque aquele fardamento pertence ao quartel. E aqui nós estamos observando que o apóstolo Paulo frisa que a armadura que é para nós revestirmos não é nossa, ela é de Deus. Que impressionante isso, né? Às vezes nós lemos a Bíblia e nós não paramos para meditar nesses detalhes que estão explícitos na palavra do Senhor. É só nós lermos com mais atenção a palavra do Senhor. Né? Aí ele vai dizer aqui no versículo 12: pois nós não temos de lutar contra a carne e o sangue. Eu estou fazendo um resumo porque isso aqui nós já falamos na terça-feira, tá bem? Nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Ou seja, nós não precisamos estar tendo disputas no braço. Não precisamos estar brigando, não precisamos estar medindo forças. Porque isso é o mínimo. Nós temos que lutar com coisas mais poderosas, com coisas mais fortes, que diz assim, contra os principados. Existe uma hierarquia demoníaca. Quando se fala de principados, fala dos demônios que imperam no país. Está falando de príncipes. Aí quando se fala de potestades, está falando de demônios que operam nos estados. E depois as forças espirituais da maldade é onde são nas cidades e nos bairros. E quando está dizendo assim, nas regiões celestes, ou seja, os demônios são super organizados. Existe a hierarquia demoníaca que trabalha para impedir o povo de Deus. Às vezes você está perdendo o teu sono, às vezes você está tendo insônia. Você sabia que os demônios, ele invade o nosso sono e começa a guerrear conosco, às vezes dormindo? Quantas pessoas já me procuraram e disseram para mim, pastor, eu estou dormindo, de repente eu tenho um pesadelo e entra um ser e quer me enforcar e eu fico sofrendo e eu quero gritar, eu não consigo. Quantas pessoas, quem sabe até você que está nos assistindo, já aconteceu isso com você. Isso é o poder das trevas tentando nos impedir. E o apóstolo Paulo está nos dando uma orientação para que nós venhamos nos revestir. Ou seja, primeiro renovar as nossas forças no Senhor, para que possamos ter condições de estar vestindo a armadura que é de Deus. Porque a armadura de Deus tem um peso. A armadura de Deus não é qualquer um que consegue vestir. E quando nós estamos então renovando as nossas forças no Senhor, nós estamos adquirindo um fortalecimento espiritual para conseguir vestir as armaduras de Deus. E na sequência, ele diz assim, portanto, tomai a armadura de Deus. E ele vai especificar o que é a armadura de Deus. Né? E ele diz assim, para resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, depois que você consegue vestir a armadura de Deus, ou seja, você está usando o teu fardamento de guerra, e você está preparado. O apóstolo Paulo diz assim, pegue e vista a armadura de Deus. E fique em prontidão, fique firme. Não durma, não vacile, não tire a tua atenção, não fica desfocado. O teu foco é Jesus Cristo, o teu
foco é o reino dos céus. O teu foco é herdar a vida eterna juntamente com Cristo. O teu foco é morar com o Senhor. Nesta terra, nessa vida, nós vivemos de passagem, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, assim como Abraão foi peregrino em terras estranhas. Este mundo não nos pertence. Nós não vivemos para este mundo. Nós nos alistamos, como diz o apóstolo Paulo, que nós nos alistamos para o exército de Cristo. Nós fomos convocados para guerrear. E esta guerra não é contra a carne, esta guerra não é contra o sangue, esta guerra não é contra seres humanos, mas esta guerra é contra espíritos malignos que nos atacam constantemente. E é por isso que nós precisamos estar usando esta armadura de Deus. Aleluia! Aí ele vai dizer assim: estai, pois, firmes, cingido os vossos lombos com a verdade. A parte da armadura de Deus, cingir o vosso lombo com a verdade. Segundo, vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça é um peitoral que os soldados romanos, se você assistir um filme de faroeste, ou um filme daqueles cavaleiros que viviam guerreando com espada e tal, você vai ver que eles usavam uma couraça que muitas das vezes era feita de bronze e ela era cheia de escama, como escamas de peixe. Aquilo era para proteger o seu peitoral e proteger os órgãos vitais. Então aquilo ali trazia uma sensação de proteção e de conforto, para que eles fossem na luta e não fossem atingidos por uma espada, não fossem atingidos por um dardo. E o apóstolo Paulo, observando o exército romano, ele vê as vestimentas dos soldados e ele diz: a armadura de Deus é parecida com isso, mas só que ela não é física, ela é espiritual. Então, primeiro, cingia-se com o cinturão da verdade, vestida a couraça da justiça. E foi aonde nós paramos, que é falando sobre calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Olha que impressionante. Eu anotei algumas coisas aqui. E diz assim: os pés são a base do corpo. Eles dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Ou seja, você pensa, o cérebro planeja. Eu vou sair de Sintra e vou a Torres Vedras, na Igreja Lagoinha. Eu preciso estar lá às 8 horas em ponto para poder começar o estudo. O meu cérebro planejou, fez a rota da viagem, mas o que conduziu a mim até aqui foi os meus pés, porque sem os meus pés ficaria muito difícil, eu precisaria no mínimo de ajuda de outra pessoa que tivesse pés, para me conduzir. Então ele conduz o corpo ao seu destino. Os pés representam o nosso andar. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz representa o ide de Jesus. Mas não é só isso. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no evangelho do reino, sem pervertermos o evangelho de Cristo, andando nele em santidade de vida. Jesus, quando se encontra com os discípulos em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, ele diz assim: e aproximando-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Da onde que é? De todas as nações. Você é brasileiro, você é português, você pode ser de qualquer nacionalidade que seja, você está incluído nesta palavra, que foi uma palavra que o Senhor deu de ordenança. Foi uma ordem que ele disse: vão, portanto vão.
e façam discípulos de todas as nações. Peguem de todas, independente de raça, independente de crença, de ideologia, procure fazer discípulos. Aí ele diz assim: batizando-os em nome do Pai. Batizando-os em nome do Pai. Ô irmão, você sabia que todas as seitas existe um batismo? E quando nós estamos batizando alguém, ou quando alguém está se batizando, primeiro, ele está sepultando o velho homem na água. Segundo, ele está fazendo uma confissão ao público que ele pertence a alguém, que ele fez um pacto com alguém, que ele tem um dono, e esse dono é Deus, o Criador dos céus e da terra, através de Jesus Cristo, seu Filho, que conquistou todas as coisas. Então, quando nós nos batizamos, e o Senhor nos deu esta ordenança, dizendo: vão, primeiro ganhem pessoas de todas as nações, indistinta de qual é a sua nação, se é rica, se é pobre, se fala português, se fala o alemão, se fala o inglês, se fala o espanhol, não tem problema. Se fala algum tipo de dialeto que nós desconhecemos, não tem problema. Vão e evangelizem eles. E é o que nós estamos fazendo através dessa live, porque nós temos o grande privilégio de ter você que congrega conosco, que está aí no conforto da sua casa, quem sabe está no trabalho, mas também tem pessoas do mundo inteiro que pode acessar este link, porque esse link vai ficar lá no YouTube e este link vai ter acesso ao mundo inteiro. E esse é o desejo do nosso coração. Por isso existe esse desejo, para nós ter um alcance grande, estar proclamando o evangelho da salvação, falando desse Jesus maravilhoso. Aí ele vai dizer assim: batiza-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz que você tem um dono. Quando você está batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está dizendo assim: a partir de agora ele tem um dono, e o dono é a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai foi o primeiro que desceu nesta terra. Eu sempre friso isto aqui nos cultos quando estou pregando, não é? O Pai veio, criou todo este planeta chamado Terra. Depois, ele criou o ser humano, o primeiro ser humano chamado Adão. Passado-se algum tempo, deu-lhe uma companheira chamada Eva. E a Bíblia diz que todos os dias Deus visitava, descia dos céus, não tinha por trabalho, descer dos céus e vir na terra para conversar com o homem. Até que um dia Satanás ficou com inveja e ele se personificou usando um animal chamado serpente. E o que aconteceu? Ele conseguiu enganar, ludibriar Eva e ludibriar Adão. E através do pecado houve uma separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz assim, se não me foge a memória, lá no livro de Hebreus: pois os vossos pecados fazem divisões entre Deus e o homem. E esse pecado começou aonde? No jardim do Éden. Pecado para fazer a divisão. Esses dias eu falei sobre o pecado, onde nasceu o pecado. O pecado não nasceu no jardim do Éden. O pecado nasceu nos céus. Quando Satanás pecou contra Deus, se rebelou contra Deus, teve orgulho, ali nasceu o pecado. Mas no homem nasceu o pecado no Éden. Então Satanás conseguiu infiltrar o vírus chamado pecado no homem através de Adão. E é por isso que nós hoje, todos os seres humanos, através de Adão, recebemos uma herança hereditária chamada pecado. E é por isso que o pecado habita em nós. E nós não temos força própria de termos qualquer pensamento de nos salvarmos. Porque a Bíblia diz que a salvação só vem através de Jesus Cristo. Pastor, o senhor está fugindo? Não, não estou fugindo. Eu estou dentro da mensagem. Tá bem?
Estamos no caminho, vamos dar continuidade, é que eu gosto de explicar, muito bem explicado, para que não haja dúvida, não é? Em segundo lugar, depois que Deus se afastou, Deus não vem mais na terra visitar Adão, passado-se um grande período de tempo, Deus manda Jesus Cristo. O pai veio primeiro, depois vem o filho. O filho nasce de uma virgem, chamada Maria, e fica por esta terra cerca de 33 anos e meio. Com 30 anos começa o seu ministério, batiza-se e começa o seu ministério. Começa a operar milagres, começa a ressuscitar mortos, curar cegos, curar surdos, expulsar demônios, como você conhece a história. Mas também teve um período onde o povo não se agradou e o crucificou. Depois de crucificado, permaneceu 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ele não vai para o Pai assim que ressuscita. Ele fica por 40 dias ainda num corpo ressurreto aqui nesta terra. E passados-se 40 dias, de repente, a Bíblia diz que o Senhor começa a flutuar, os céus se abrem e o Senhor Jesus começa a subir. E aquele povo que estava com ele, os discípulos e as pessoas que o seguiam, começaram a ver Jesus subindo. E muitos ficaram tristes, desanimados, aborrecidos, porque sabiam que não iam ver mais ele, nunca mais aqui nesta terra. Mas de repente, naquele momento, desce 2 anjos e diz: varão e irmãos, não fiquem tão tristes assim, pois este que vocês estão vendo subir agora, em breve ele voltará para buscar a todos vocês. Então ele deu uma esperança, uma palavra de esperança para mim e para você. E quando Jesus sobe, antes dele subir, ele diz assim: eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador. Então notem bem, primeiro veio Deus, segundo veio Jesus, e em terceiro veio o Espírito Santo, e ele está aqui, e ele habita aqui, no meu coração e no teu coração. Ele está aqui. É ele, a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, meus queridos? Vamos dar continuidade, porque eu só estou falando calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Imagine o que eu já falei. Agora vamos dar sequência. No versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o quê? O escudo da fé. O que é um escudo? O escudo era um material feito de metal que tinha uma haste por trás, aonde o soldado, ou às vezes quando ia um guerreiro, ia os escudeiros na frente, ia a pessoa segurando o escudo, e só ia mudando de direção o escudo porque o guerreiro estava na retaguarda. Mas aqui ele está falando de um escudo que o próprio soldado usava, cada um usava o seu. E ele está dizendo assim: isto é um fator preponderante para que você consiga estar defendido ou estar protegido. Aí ele diz: o escudo da fé. O livro de Hebreus, ele diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que tem fé creia que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos ter fé. A fé, ela revela a nossa limitação e incapacidade. E por isso mesmo, a nossa confiança precisa estar em quem? Em Deus. A nossa fé precisa estar em Deus. A nossa esperança precisa estar em Deus.
Porque nós somos incapazes. Nós não temos, irmãos, o apóstolo Paulo está falando de uma guerra perdida para nós. Nós não temos condições nenhuma de vencer esta guerra se não for pela misericórdia e a graça de Deus, se não for usando as armaduras de Deus, se não for vivendo uma vida de santificação diante de Deus. Porque nós não sabemos de que lado vem o ataque. O nosso adversário é muito mais poderoso do que nós. Ele é muito mais forte. Ele é invisível. Ele ataca a todos de uma forma que às vezes a pessoa nem percebe que é ele. Porque ele é invisível. Ele tem estratégias. Ele sabe o teu ponto fraco. Ele sabe o meu ponto fraco. Ele sabe aonde ele vai nos atacar e ele é covarde. E ele vai bem no ponto fraco. Para tentar destruir mesmo. A Bíblia diz, lá no livro de João, que ele veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para fazer o oposto. Para dar vida, e vida com abundância. Para retribuir tudo aquilo que foi perdido. E é por isso que nós precisamos desse Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados mediante a fé. Se nós temos fé em Deus, se nós confiamos em Deus, o Deus que nós servimos tem um compromisso conosco. É extraordinário esse trecho. Primeiro, nós precisamos fazer o quê? Agradar a Deus. E como que nós vamos agradar a Deus? Exercitando a nossa fé. Você sabia que sem fé nós não agradamos a Deus? Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha isso. Impossível sem fé. Você já parou para pensar nisso? Como está a tua fé? Você acredita? Você tem fé no Todo-Poderoso? Como está a tua fé? Você está exercitando esta fé? A fé não se mede, a fé não se pesa. A fé, ou você tem ou você não tem. Ela é invisível. Ninguém consegue medir a fé do irmão. Ninguém consegue olhar para você e dizer, aquele homem é um homem de fé. Não, porque a fé, ela se apresenta, sabe de que forma? Quando as coisas acontecem. Não se mede a fé de uma pessoa. Não se pesa a fé. A fé é individual. A fé é de cada um. É uma forma de crer. É uma forma de depender. A fé, quando você deposita a fé em Deus, automaticamente você está escrevendo uma carta em branco, assinando em branco e entregando para Deus, dizendo, Deus, eu não tenho capacidade de controlar a minha própria vida. Eu sou dependente. Eu sou carente e necessitado do Senhor. E quando você faz isso, quando eu faço isso, sabe o que acontece? Nós agradamos a Deus. Porque Ele é o soberano. Ele tem poder para fazer tudo. A Bíblia diz, se não me foge a memória, lá no livro de Marcos, que Ele é o Deus do impossível. Está escrito assim, pois para Deus não há o impossível. E sabe como nós declaramos isso para Deus? Exercitando a nossa fé. Então, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Se nós não acreditarmos no Deus que nós servimos, nós estamos negando a nossa fé.
Vamos para frente. Aí a Bíblia diz que o justo vai viver de que forma? Comendo bastante arroz e feijão? Muito churrasco? Ou comendo uma comida portuguesa? Será que é assim que o justo vai viver? Não. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o meu justo, olha isso, o meu justo vai viver do quê? Da fé. E se ele retroceder, olha que extraordinário isso aqui, irmão. Eu fico pensando nesse versículo, e eu acho que coisa extraordinária, né? Ele diz assim, o meu justo. Por que que é o meu justo? Por que que é o justo de Deus? Porque o justo de Deus, ele não se julga justo por si próprio. Olha que profundo é isso. Isaías vai dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Eu já frisei isso várias vezes. Então, a justiça não é por meritocracia minha. Não sei se eu falei essa palavra certa, estou falando palavra difícil. Mas não é pelos meus méritos. Você está entendendo? Não é pelos seus méritos. Quando o Senhor Deus está falando o meu justo, Ele está dizendo aquele que se justifica em Cristo se torna justo de Deus. O meu justo viverá pela fé. Mas olha aqui, existe a probabilidade e a possibilidade desse justo um dia se entristecer. E desse justo um dia querer deixar ser justo. Desse justo um dia querer deixar de ser cristão. Desse justo um dia desejar sair dos caminhos do Senhor. Achar que não vale a pena estar nos cultos todos os domingos. Achar que não vale a pena estar envolvido na obra de Deus. Achar que não vale a pena estar sacrificando a sua vida para fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. E em algum momento dessa vida, esse justo de Deus, que está escrito aqui, o meu justo viverá da fé. Mas se um dia ele retroceder, ele recuar, ele resolver parar, você vai afetar, sabe o quê? A alma de Deus. Porque ele diz assim, a minha alma não terá mais prazer nele, porque ele retrocedeu. Ô irmãos, eu começo a falar e começa a descer versículos para mim. E existe um versículo que, se não me foge a memória, está lá em Provérbios, que diz assim, se te mostrares frouxo no dia do embate, no dia da luta, quão fraco tu serás. Quem sabe eu estou sendo direcionado pelo Espírito de Deus para falar com você nesta noite. Por alguma situação, alguma circunstância, algo que aconteceu e que te entristeceu, que te chocou, está fazendo você pensar em abandonar, fazendo você pensar em parar, fazendo você retroceder. Lembre-se, você é um justo de Deus, você é justo de Deus. Você foi chamado por Ele, você foi nomeado por Ele. Você foi escolhido a dedo por Ele. Você é especial para Ele. Você pode não ser especial para o homem. Você não pode não ser especial para uma entidade. Mas você é especial para Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te nomeou. Ele te chama de justo, o meu justo. E se você está pensando em retroceder, se você está pensando em voltar atrás, se você está pensando em abandonar, a alma dele já está triste, você conseguiu afetar a alma dele. E nesta noite eu estou aqui sendo usado pelo Espírito de Deus, dizendo para você, não pare, não desista, levante a cabeça, receba renovo do Senhor. Porque nós começamos lendo, a partir do capítulo 6, do versículo 10, que diz assim, que é para renovar as vossas forças no Senhor. Receba renovo do Senhor nesta noite. Peça renovo para Ele.
Ele está aqui para renovar as tuas forças. Ele está aqui para atender a tua causa. Nós somos seres humanos, meus irmãos. E os seres humanos, como somos, tem dia que estamos tristes, tem dias que estamos alegres. Tem dias que estamos animados, tem outros dias que já estamos... que não queremos falar com ninguém. Deus conhece o meu e o teu potencial. Deus sabe quando eu e você estamos tristes. Mas nós podemos ficar tristes, mas não podemos nos abalarmos. Nós podemos nos entristecermos, mas não podemos desejar de abandonar o barco. Não fuja do propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, eu sinto a presença do Espírito de Deus. Eu creio que você também está sentindo nesta noite. Aleluia! Vamos para frente. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Ele vai dizer que a nossa fé se expressa nas obras que nós fazemos. Irmãos, eu tenho uma preocupação tão grande, e às vezes me entristece, às vezes, essa questão de obras. Às vezes, nós nos envolvemos tanto na obra, mas nós caímos na confusão da nossa mente, que daqui a pouco nós vamos falar sobre a mente, se é que vai dar tempo, né? Já é quase 9 horas, e nós estamos no escudo ainda. Então, às vezes, nós nos envolvemos, fazemos a obra, mas nós achamos que a obra é nossa. Nós estamos empenhados, dando o nosso tempo, dando a nossa mão de obra, investindo às vezes dinheiro, nos sacrificando. Mas essa obra, ela não é nossa, ela é de Deus. E aqui, Tiago, ele está dizendo que se as nossas obras não tiver a fé, ela é uma obra morta. E sabe o que a Bíblia diz? Eu não vou me lembrar onde está, mas eu vou citar. E quem sabe os nossos colaboradores vão nos ajudar e vão pôr o versículo. Que diz, primeiro, o que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não venha saber. O que significa isso? Que tudo que nós viemos fazer, nós vamos fazer para Deus. Tem um outro versículo que diz assim: tudo que você fizer, faça como que para Deus e não para os homens. Sabe por quê? Porque se eu fizer a obra para querer agradar A, B ou C, eu estou querendo ter mérito naquilo. E quando eu estou fazendo pela fé, eu acabei de falar que a fé é invisível, que a fé não se pesa, que a fé não se mede. Quando nós fazemos para Deus, nós não queremos ter nenhum tipo de mérito naquilo. E quando nós não estamos querendo ter mérito no que nós fazemos, nós estamos fazendo para Deus, então nós estamos tendo uma fé viva. Nós estamos tendo obras vivas, que está sendo guardado lá nos céus. Irmãos, a Bíblia é extraordinária. E a Bíblia ela vai puxando nós e abrindo leques. Olha só. A Bíblia diz que a salvação ela é pela graça através de Jesus Cristo. Mas o nosso galardão nós receberemos pelas obras que nós fazemos aqui nesta terra. Você sabia disso? A Bíblia diz que vai haver um julgamento das obras que nós praticamos aqui na terra. E o processo, estava falando sobre o processo que haverá lá nos céus. Que haverá um processo, as obras passarão pelo fogo, assim como o ouro passa pelo fogo para ser mais purificado. Você já teve a curiosidade
de ter um conhecimento de como que se processa um ouro? Pesquise. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque o nosso tempo já está avançado. Mas pesquise. Não é um fogo qualquer. Se você for processar o ouro num fogão, nesse comum que tem aqui de energia elétrica, você não vai conseguir ter nada. Talvez vai conseguir deixar o ouro vermelho, só isso. Mas ele não vai chegar ao ponto de derreter. Porque precisa de ter um aquecimento muito mais forte. E a Bíblia está dizendo que o processo das nossas obras lá no céu será como o processo que se purifica um ouro. E você sabia que quanto mais quente, quanto mais o ouro fica no fogo, mais puro, mais qualidade ele tem? Assim será lá no céu as nossas obras. A Bíblia diz que se as nossas obras passar pelaquele fogo, pelaquela quentura, muito maior do que a quentura que nós conhecemos aqui dos fogões, então ela vai passar processada como ouro. Mas se ela não resistir, ela vai queimar como palha. Ela não vai suportar o calor do fogo e ela vai derreter. E sabe o que é derreter? É quando nós fazemos a obra de Deus com segundas intenções, para que o nosso nome seja notado, para que possamos ter uma visualização maior, para que possamos ser observados. E isso nós precisamos ter um cuidado, porque isso chama-se para Deus obra de palha. E nós temos que ter um cuidado de ter a obra que apresente a nossa fé, que seja frutífera no Senhor. Amém, meus queridos? Vamos dar continuidade. Diz assim: vale lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo, quando se juntam fazendo seus vários escudos parecerem um só. Quando estamos juntos, nossa fé é aumentada e assim não somos atingidos tão facilmente. Eu fiz questão de escrever isso aqui para mim não esquecer, porque é muito impressionante. Quando os soldados eles se sentem ameaçados pelo exército inimigo, sabe o que eles fazem? Os primeiros se agacham e colocam o escudo no chão. Os segundos se curvam e colocam o escudo em cima do primeiro. E o terceiro vai levantando e de repente eles vão fazendo ali uma casta de escudos. Porque todos estão se sentindo protegidos debaixo dos escudos. E assim somos eu e você. Se nós unirmos a nossa força no Senhor, se nós deixarmos de picuinhas, as picuinhas de lado, e nós nos unirmos, e colocarmos os nossos escudos um do lado do outro, a igreja Lagoinha de Torres Vedras se tornará uma igreja inabalável, se tornará uma igreja intocável, porque todos estão unidos no mesmo propósito, usando o escudo, chamado escudo da fé, exercitando a sua fé no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Vamos para frente, porque tem mais coisa. Aí ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, para que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas no versículo 17 vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação. Olha isso, o capacete da salvação. Eu fiz questão de escrever, de anotar para mim não esquecer. Diz assim: o capacete protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro, outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente. Olha que impressionante isso. Ou seja, os pensamentos. O capacete da salvação protege a nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo.
Olha a importância de nós usar esta armadura, chamada armadura de Deus. Ela não é minha, não é sua. Nós não podemos patentear ela, porque quem fez ela foi Deus. E Deus só empresta para mim e para você. Ele empresta. E ele diz assim: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. É tua. Se você quer, é tua. Está emprestado. Olha a importância. Romanos capítulo 12, é claro que eu tenho que ler isso, né? Acha que eu vou ler isso agora? Romanos 12, versículo 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação do quê? Da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem usa o capacete está protegido das mentiras de Satanás. Você sabia que o maior campo de batalha chama-se mente? É aqui que Satanás ele fica tentando nos ludibriar. Sabe aquele momento que você está sozinho, que você olha para um lado, você não vê ninguém. Às vezes você está trabalhando, você não tem ninguém perto de você. Você está sozinho. Mas naquele momento, começa a vir pensamentos errôneos. Pensamentos complicadíssimos. Você já pensou se fosse aberto tudo que vem na mente do ser humano, todos ficassem sabendo? E você sabia que um dia isso vai acontecer? A Bíblia diz que haverá o juízo final. E no juízo final terá data para começar, mas não terá data para terminar. Você sabia onde vai ser o juízo final? O juízo final não vai ser na terra, porque não comportará todos que ali estarão. O juízo final não será na água. O juízo final será no ar. No ar. As pessoas estarão lá. Mas esse juízo final, eu e você não vamos participar dele. Porque nós estaremos juntos com Cristo. Chamada a noiva do Cordeiro. Antes do juízo final haverá o casamento do noivo com a noiva. O noivo Jesus Cristo e a noiva igreja. E oxalá que eu e você venhamos fazer parte da noiva. E não estejamos ali. Porque no dia do juízo final será aberto todos os pensamentos. Todas as táticas esdrúxulas que foram usadas no ocultismo, no oculto. Estratégias para prejudicar uns aos outros no oculto. Naquele dia será revelado. E será mostrado para que possa ser sentenciado à condenação eterna. Amém? Vamos para frente. Isaías, capítulo 60, versículo 18, diz assim: nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação, e os seus portões chamará louvor. Quando nós vestimos o capacete protetor da mente, protetor do cérebro, protetor da cabeça, chamado salvação, nós estamos protegidos contra todos os ataques satânicos, os ataques diabólicos. Nós não conformamos mais com este mundo, mas nós transformamos a nossa mente pela preparação do Evangelho. Nós vivemos o Evangelho, nós meditamos no Evangelho. Oh, mas eu fico tão feliz e graças a Deus isso acontece comigo quase todas as manhãs. Eu acordo e quando eu acordo, eu estou no meu subconsciente. Eu estou meditando num louvor.
aquele louvor vem na minha mente. E como é gostoso você levantar de manhã, escutando um louvor celestial. A tua mente já fica mais tranquila. A sua mente já fica mais calma, quieta. Porque já acordou, e o seu subconsciente já está adorando ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Isto é maravilhoso. Comece a praticar isso. Comece a levantar pensando no louvor. Se você não sabe cantar assim como eu, então fica meditando na letra. Agora, se você sabe cantar, acorde cantando, louvando ao Senhor, porque isso é maravilhoso. Salmos de número 132, ele diz assim, o salmista, que nós devemos nos revestir da salvação. Olha isso. Vestirei, Salmo 132, 16, vestirei da salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Quando nós estamos usando o capacete da salvação, junto com esse capacete vem a capa, uma vestimenta espiritual. E nós vestimos esta vestimenta porque nós estamos protegidos da nossa mente, mas o nosso corpo está revestido da salvação. Aleluia! E essa vestimenta, ela tem um significado no mundo espiritual. Quando aonde quer que eu e você esteja andando, você pode estar sozinho, você pode estar passando por momentos de perigo, mas no mundo espiritual, estas hostes infernais da maldade que nós estamos dizendo que nós precisamos de ter toda a armadura de Deus, quando nós estamos caminhando, aquela vestimenta espiritual é um código, e aquele código está escrito assim: não toque, porque este tem um dono, este tem um cuidador, este tem alguém que lhe protege. Porque nós temos um código espiritual que Satanás respeita, os demônios respeitam. Às vezes não somos respeitados por seres humanos, mas no mundo espiritual existe um respeito pela vestimenta espiritual que nós usamos. Aleluia! Glória a Deus. Vamos para frente, porque eu quero terminar. Me desculpe só um minutinho, porque eu já estou finalizando. Aí em seguida, no próprio versículo 17, ele diz assim: e a espada, tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é o quê? A poderosa palavra de Deus. Vai virar jargão já, né? Quando você vê eu pregar, você vai dizer assim: eu não lembro onde está escrito, mas eu sei que aqui está escrito. E diz assim, foi o apóstolo Paulo que diz: a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que entra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do coração do homem. Você está vendo a profundidade que tem isso aqui? Ela é poderosa. E ela está sendo manuseada agora. E sabe, ela está falando com você, ela está mexendo com você aí, ó. Você já sentiu ela mexendo em você, né? Ela falou com você hoje, não falou? Porque nós estamos meditando na palavra de Deus, não é palavras minhas. Isso aqui são palavras com efeitos dos céus, para mim e para a tua vida. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito importante nessa guerra, porque ela traz cura para as feridas. Se porventura você foi atingido, em algum momento você descuidou, em algum momento você ludibriou, em algum momento você cochilou, você vacilou, mas olha, começa a meditar na palavra, porque ela traz cura. Ela traz cura para todas as feridas que está na tua alma. Ela tem poder para curar, ela tem poder para transformar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para exortar e tem poder para regenerar, restaurar. Amém?
Glórias a Deus. Salmos de número 107, versículo 20. Se porventura você foi atacado, você foi machucado, esta palavra, que ela é uma espada, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe eras mortal. Olha o poder que tem esta palavra. Ela cura e ela livra da morte. Glória seja a Deus. Louvado seja dado ao teu nome, Senhor. Vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já se esgotou e eu não quero deixar vocês cansativos. Nós vamos, neste momento, fazer um louvor. E logo na sequência, eu estarei orando por você. Quero estar orando por você, porque eu sei que o Senhor falou poderosamente. O Senhor falou poderosamente conosco nesta noite. Eu pude sentir que o Senhor falou comigo. E eu tenho certeza que o Senhor falou com você também. Amém? Ouça esse louvor nesse momento. Aleluias. Ei, enquanto nós estávamos aqui ensaiando esses louvores hoje, o Senhor me falava que nós devemos crer mais, ter mais fé, acreditar mais. Aleluia. Que em qualquer situação, na situação que você está passando hoje, você deve acreditar mais que Ele pode fazer. Que apesar de tudo, você não será abalado. Aleluia. Você não será abalado. Creia nisso, você não será abalado. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Nós não seremos abalados, Deus. Nós confiamos em Ti. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz.
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Você crê nisso? Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Glória a Deus! Depois desse louvor maravilhoso e desta palavra que eu estou sentindo, irmãos, tem dia que nós vamos meditar na palavra de Deus e eu sempre falo isso para minha esposa. Eu sinto que sai virtude. E esta palavra eu tenho convicção de que saiu virtude, que Deus falou aos nossos corações nesta noite. Você vai sair, não, o teu tempo que você teve aí na frente desta tela, meditando nesta palavra, não foi um tempo perdido, não foi um tempo em vão. Eu só queria finalizar antes de orar, dizendo assim, versículo 18: depois que você usar toda a armadura de Deus, aí o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação. Ele diz assim: você ore em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. E depois que você orar, porque só orar não é suficiente. Olha que impressionante é isso aqui. Aí ele diz assim: vigiai com toda a perseverança. Vigie. Seja prudente. A Bíblia diz que é para nós sermos simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente está atenta. A serpente, qualquer barulho diferente, ela está atenta. E nós precisamos ser prudentes. Amém? Curva a sua cabeça aí. Vamos orar agora. Vamos pedir ao Papai do Céu que venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que nós possamos fazer uso desta armadura de Deus, que é de graça. Ele nos oferece de graça. É emprestada, mas é de graça. Não precisa pagar aluguel, não precisa pagar imposto. A única coisa é nós usarmos ela e termos a proteção do Todo-Poderoso. Que Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante, nós somos soldados. Somos soldados. Ele dá a voz. E sabe qual que é a voz que Ele dá para mim e para você nesta noite? A voz de comando que Ele dá está lá em Salmos de número 46. Aquietai-vos e sabei que sou Deus e serei exaltado em toda a terra. Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais este privilégio, esta oportunidade que nós temos nesta noite de estarmos aqui, juntamente com os teus filhos, meditando na poderosa palavra do Senhor. Mas como é bom nós meditarmos na tua palavra. A palavra que conforta, a palavra que consola, a palavra que edifica, a palavra que exorta. Oh Senhor, abra o nosso entendimento, para que possamos te servir cada dia mais com perfeição.
Que possamos ser mais gratos a Ti. Que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Renova as nossas forças. Usa-nos nas Tuas mãos como instrumentos. Que cada um dos Teus filhos, Senhor, que ouviram esta mensagem nesta noite, possa receber um renovo do Senhor. Cuida de cada um de nós. Dai-nos uma noite reparadora de sono, que possamos descansar e que amanhã possamos estar alegremente, Senhor, preparados para mais um dia de serviço, de labuta, e que possamos estar prontos para participar também dos GCs. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.